Então, estamos aí, né, na contagem regressiva, há 5 meses, né, de fechar o ano. E aí é uma hora que a gente precisa, né, parar. Na verdade, a gente precisa fazer isso todos os meses, né, mas a gente precisa parar para pensar, né, no que foram esses 7 meses do ano. Se aquele cartaz de metas, eu tô com meu cartaz de metas aqui na minha frente. Tô aqui com toda a minha, né, o meu painel de reprogramação mental aqui na minha frente. E sempre quando eu sento aqui, né, para trabalhar, eu fico olhando e refletindo. O meu cartaz de metas que está aqui é um cartaz de metas a longo prazo, né? Então, eu sempre fico me perguntando, eu estou a caminho, né? O que eu estou fazendo hoje vai me levar para esse objetivo? Como que eu posso fazer para acelerar, né, algumas coisas? E eu sempre faço um processo de programação mental, né? Um processo de tomada de consciência dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, da minha programação mental, para eu saber se a forma como eu estou programada vai me levar naquela direção, né? E durante todos os meses eu vou fazendo ajustes, né? Hoje a gente vai falar muito sobre programação mental, tá? Segunda-feira que vem, que é a primeira reunião do mês, aí a gente faz essa programação mental virar um objetivo e faz esse objetivo virar uma rotina, né? Então, quando a minha mente está programada para alcançar o meu objetivo e eu estou agindo dentro da rotina certa, né? Com certeza isso vai acontecer, né? Muitas vezes a gente até tá agindo, né? Até a gente até tá agindo, mas tá tudo tão pesado, tudo tão difícil, né? Parece que você tá andando com aquelas bolas, né? Já viu aquelas bolas que tem em filmes, né? De preso, colocam uma corrente no seu tornozelo, aquela bola de aço pesadíssima, e parece que você está se arrastando, né? Então, se você tá com esse sentimento de que você tá fazendo, fazendo, fazendo e não tá saindo do lugar, de que você tá se arrastando, de que tá tudo muito difícil, né? É porque você não está na programação certa, tá? Porque na minha experiência de 15 anos de Mary de todas as conquistas, de todas as quedas que eu tive, de todas as retomadas que eu tive, eu tenho uma certeza absoluta que quando você está programada, quando você está devidamente programada, a sua mente está, né, na direção certa, as coisas acontecem de forma leve, tá? As coisas acontecem de forma leve, de forma tranquila. Dá trabalho, né, gente? Como diz meu marido, tem que trabalhar mesmo, né? Todo dia. Às vezes eu chego lá em casa, nossa, hoje eu trabalhei, viu? Ele, mas tem que trabalhar mesmo, todo dia a gente tem que trabalhar. Então, assim, né, as coisas são muito mais leves, né? Quando a gente realmente está com a mente programada para isso. E eu trouxe para vocês aqui uma ferramenta de reprogramação mental, que eu já, né, já fiz inúmeros processos de coach, etc e tal. Já leio, né, vorazmente, graças a Deus estou conseguindo voltar à minha rotina de leitura. Eu acho que a ansiedade já diminuiu, né? Tô fazendo tratamento para ansiedade tem 2 anos. Eu acho que agora os meus neurônios estão mais calmos, né? Eu tô conseguindo sentar e ficar ali uma hora, né? Lendo. Então, essa ferramenta aqui eu já compartilhei com a Ariane, vou compartilhar com o meu time no final. Então, assim, eu vou passar por ela, a gente não vai aplicar a ferramenta aqui, porque eu quero que vocês façam isso aqui no momento de introspecção. No momento em que vai estar você com você mesma, sem agentes externos, sem cachorro, periquito, papagaio, filho, marido, irmão, pai, sem agentes externos, porque você precisa entrar em contato com você. Você precisa se ouvir, né? Se ouvir sem julgamento, tá? Para você alcançar, para você conseguir reprogramar a sua mente, tá? Então, a primeira coisa né? Qual é a sua meta, Mary Kay? Né? Qual é a sua meta, Mary Kay? Raquel, mas essa meta para quando? Você que vai definir, né? Eu quero vender R$ 10.000 por mês para lucrar 4.000. Eu quero me tornar futura diretora. Eu quero me tornar diretora Mary Kay ainda esse ano. Eu quero entrar na qualificação do carro, né? Temos diretoras aqui. Quero conquistar uma corte. Qual é a sua meta? Né? Qual é a sua meta? Porque a primeira coisa que você precisa saber é isso, tá? Então escreve aí no seu papel aí qual é a sua meta, Mary Kay,
Vamos colocar aí no mínimo para 6 meses, um ano, né? Porque eu acho assim, a partir do momento que você decide ser uma diretora Mary Kay, 6 meses, né? 6 meses você tem zero inícios, tá? Você tem zero inícios, dá para você trabalhar 6 meses para na diretora Mary Kay. Se você é uma se você é uma diretora que pontua, sei lá, vou dar um exemplo meu, né? Eu me formei diretora pontuando 20 mil pontos. Eu levei 1 ano e 2 meses para fechar o carro. Então, eu acho assim, se você está pontuando uma média de, de 20 mil pontos, eu acredito que em um ano dá para você entrar em qualificação e fechar a qualificação do carro, né? E depois é só continuar, que aí ganha viagem e tudo mais. Então, qual é a sua meta, né? 6 meses, um ano, vamos dizer assim. E aí vem as perguntas, né? Porque colocar uma meta no papel, fazer um cartaz de meta, gente, é a parte mais fácil do processo. Né? Ter aqui um monte de folhinha, um monte de frasezinha, sentar todos os dias, né? Escrever e tudo mais, é a parte mais simples do processo. A pergunta que não quer calar é: você está disposta a sair de onde você está e chegar onde você quer chegar? Você está disposta a pagar o preço e dar o seu melhor para atingir o resultado que você acredita que merece? Porque tem muita gente que, nossa, né? Se a gente tiver num evento, quem quer ser diretora? Todo mundo levanta a mão. Mas na hora que você senta e você traça o plano de ação, 2% daquelas mãos é que vai para frente, né? Eu quero ganhar o carro cor-de-rosa, né? Tá lá, 200 diretoras querem ganhar o carro cor-de-rosa. Aí você senta e mostra o plano de ação. A grande maioria tá para trás, né? Então a pergunta é: você está disposta a fazer o que tem que ser feito, tanto internamente quanto externamente, né? Porque às vezes o interno dói pra caramba, e aí o externo também dói. Então é preciso estar disposta a pagar esse preço. E aí a gente começa uma reflexão, né? Nós estamos aqui, eu não sei, a única que eu não conheço aqui é a Giovana. Não sei se ela é nova consultora, se ela é consultora já veterana. Mas essa pergunta aqui é muito para as pessoas que já têm algum tempo de Mary Kay, né? A pergunta é: por que você ainda não alcançou essa meta, né? Construa uma lista do que você faz, do que faz com que você não alcance a sua meta, né? Porque às vezes a gente quer algo, mas a gente não sabe o que a gente está fazendo que está afastando, e nem o que a gente não está fazendo que está afastando, e nem o que a gente precisa parar de fazer que está afastando. Ah, tá bom. Seja bem-vinda, Giovana. Giovana, se você não entender muito o que eu tô falando aqui, só absorve e tudo bem, tá bom? Então é importante, né, você pensar aí. Pensa nas coisas que você, na lista do que você faz, que faz com que você não alcance essa meta. Você poderia pegar mais contatos, você poderia agendar mais sessões, você poderia fazer mais demonstrações, você poderia oferecer mais a oportunidade, você poderia apresentar mais a oportunidade, você poderia, né, desenvolver mais projetos de desenvolvimento de liderança. O que que você, né, o que que você faz, qual é a lista do que faz com que você não alcance essa meta? Você acha que você vai ter muito trabalho? Você acha que você não vai conseguir manter? Você acha que você não vai conseguir crescer? Você acha que é muito para você? O que que é? O que que é? Depois de fazer essa lista do porquê você ainda não alcançou essa meta, você precisa também refletir quais atitudes que você precisa ter para alcançar essa meta, né? Eu vou fazer um parâmetro aqui com o emagrecimento, porque eu já passei por esse processo, estou vivendo ele novamente, só que de uma forma completamente diferente. Por exemplo, quais atitudes, né, uma pessoa que deseja perder peso, né, o que que ela precisa, quais atitudes ela precisa ter para alcançar metas, né? Por exemplo, quando eu passei pelo meu processo de emagrecimento, eu precisava treinar mais, porque eu treinava 2 vezes por semana, hoje eu treino 5. Olha só que delícia, né? Treino 5 vezes na semana, no mínimo 4, se eu tivesse muito cansada, né? Então, eu precisava treinar mais, eu precisava comer legumes e verduras que eu não comia. Eu ainda não gosto, mas eu não desgosto. Eu como porque tem que comer. Mas, nossa, eu amo.
Ó, às vezes eu gosto de uma salada, depende de como é feito, né, gente? Mas, eu gosto ali de abóbora cozida, cenoura cozida, assim, bem jeitão caseiro. Não gosto, não, né? Mas como? Então, quais atitudes você precisa ter para alcançar a sua meta, Mary Kay, né? Vamos supor que você queira vender R$ 10.000. Eu preciso vender para mais pessoas, eu preciso vender mais por pessoa, né? Que uma coisa é você vender R$ 10.000 em tickets de R$ 100. Outra coisa é você vender R$ 10.000 em tickets de 300, em tickets de 500, né? Então, para refletir quais atitudes você precisa ter para alcançar essa meta. Outra coisa importantíssima que a gente tem que ter com muita clareza, tá? É por que você quer alcançar essa meta. O que que você vai ganhar ao alcançar essa meta? Do ponto de vista pessoal, do ponto de vista familiar, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista profissional. A gente precisa ter muita clareza do que nos move. E esses motivos, tá? Tipo assim, ó, eles podem ser úteis ou fúteis, não importa. Mas eles precisam ser motivos que te movem. Motivos pelos quais você não abre mão. Motivos que são inegociáveis. Vou dar um exemplo para vocês. Não ser uma mãe presente, né? Nunca foi uma opção na minha vida, né? Até porque eu não tenho mãe, não tenho rede de apoio, então eu queria ser mãe presente. Queria ter tempo para ficar com meu filho, cuidar do meu filho, mas eu também queria ter uma carreira bem-sucedida. Eu não absolvi a ideia de ter uma carreira bem-sucedida, mas abrir mão do meu filho. Era um desejo ardente, né? E foi isso que me segurou nos meus piores momentos dentro do meu negócio. Que eu falo assim, olha, eu posso ter perdido o carro, posso não ganhar viagem internacional, posso não bater as metas que a Mary Kay, né, sugere, mas o meu negócio Mary Kay sempre me permitiu ser uma mãe presente. A minha rotina sempre foi ao redor do Dante, né, ao redor da vida dele. Hoje já tá, né, já tá lá com 16 anos já, tá virando um homem já, né, tá maior que eu, mas até hoje precisa da mãe, né, até hoje precisa da mãe. Então, eu nunca, né? Eu falo assim, eu nunca ganhei menos do que eu ganhava na minha área. Eu não ganhei menos de R$ 5.000 com o Marquei, né? Só que trabalhando um terço do que eu trabalhava. Então, esse desejo, do ponto de vista pessoal, né? De realização pessoal, o seu desejo real para sua família, como isso vai mudar a vida da sua família, tá? Como que vai ser o financeiro da sua casa? Como vai ficar o financeiro da sua casa quando você alcançar esse objetivo? Como vai ficar o seu profissional, né? Como você vai se sentir profissionalmente dentro desse objetivo? E esses objetivos precisam ser inegociáveis, porque se esses ganhos forem negociáveis, provavelmente você vai se sabotar, tá? Outra coisa, outra reflexão importante que você precisa fazer é o que que você vai perder para conquistar essa meta. Ou seja, que preço você vai ter que abrir? Que preço você vai ter que pagar? Você vai ter que pagar o preço da ausência? Você vai ter que pagar o preço de trabalhar um pouco mais? Você vai ter que pagar um preço de diminuir algumas atividades? Né? Eu vou dar um exemplo de mim. Ano passado eu adoeci o ano inteiro, né? Já contei essa história inúmeras vezes. E aí, quando eu comecei o ano com herpes zoster, terminei com pneumonia. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, peraí, o que está acontecendo aqui? Né? Que me alimento bem, né? Faço atividade física. O que que eu estou fazendo que está causando esse aumento de cortisol e esse aumento de estresse que está me gerando, né? Porque cortisol em excesso é soda no nosso corpo. É soda na nossa corrente sanguínea que nos adoece. E aí eu percebi que eu estava fazendo muitas coisas, que eu estava preenchendo o meu tempo de tal forma que não dava tempo de eu respirar, né? E que eu tinha feito isso como uma forma de defesa para não parar para pensar na falta que meu pai me fazia. Que eu tinha pegado um monte de coisa para fazer como uma forma de preencher aquele vazio que eu estava sentindo da falta do meu pai.
Só que eu sou humana, né, gente? Eu sou humana. Eu falo assim, ó, você quer ter uma vida de boa? 8 horas pra dormir, 8 horas pra trabalhar, 8 horas pra viver, né? Pra viver as outras coisas. Família, filhos, né? Companheiros e tudo mais. E aí eu tive que fazer escolhas, tive que cortar pessoas, projetos, né? E esse ano, por exemplo, esse ano eu fiquei doente só uma vez. Só uma vez. Até meu bruxismo diminuiu. Não tô tendo tanta dor de cabeça mais, né? Diminuir treino também, porque às vezes até o excesso de treino causa um estresse no corpo também, né? É, e diminuir um monte de coisa. Eu tava assim com a equipe multidisciplinar cuidando de mim. Hoje eu tô só com dois, uma nutricionista e um psiquiatra. Mas já quero exportar o psiquiatra também, até o final do ano. A nutricionista eu vou ficar com ela até alcançar meu próximo objetivo. Então, muitas vezes a gente olha assim, cara, para eu alcançar isso, eu vou ter que abrir mão disso, eu vou ter que perder isso. E a pergunta é, você tá disposta? Você tá disposta a pagar esse preço? Por exemplo, se eu decidir bater uma meta, não, amor, ano que vem eu vou trabalhar para dobrar a produção da minha equipe, né? Ou seja, eu vou ter que trabalhar mais. Ó, e eu vou trabalhar sábado até 10 horas da noite, domingo o dia todo, não vai ter feriado, não vai ter nada, eu vou trabalhar pra caramba. Se meu marido virar assim, não, não, eu não acho que é uma coisa boa pra você. Eu acho que você vai ficar estressada, eu acho que você vai ficar cansada, eu acho que você vai adoecer e você não vai ter tempo pra mim. Eu não concordo com isso. Se ele falar pra mim assim, eu não vou fazer. Porque o meu casamento vem antes do meu trabalho. O meu casamento vem antes do meu trabalho. Pra mim, isso é um valor, né? Se o Dante também falar, nossa, mamãe, mas aí, porque assim, mesmo o Dante adolescente, eu continuo fazendo coisas de quando ele era criança, por exemplo. Eu gosto muito de pegar o Dante assim, só nós dois. Dante, vamos pro shopping? A gente vai pro shopping. O Dante fala, porque ele vai contar todas as histórias, né? Eu gosto de ter um tempo pra ele. Mesmo ele já tá na adulto hoje. Aí ele vai contar do futebol, vai contar de carro, vai contar da namorada, vai contar dos amigos, vai contar. Porque eu quero ouvir, eu quero estar com meu filho, aí a gente vai pro shopping, a gente come uma coisa gostosa, né? Hoje agora a gente vai nas lojas, que ele é super vaidoso, né? Isso pra mim é importante. Chegar lá onde eu quero chegar, vamos supor, né? Me tornar uma diretora nacional. Eu falo assim, ó, a minha visão de diretorado nacional é a porta abrindo, e o Michael de um lado e o Dante do outro. Deus vai me permitir viver isso. Em nome de Jesus. Então, é importante a gente parar para pensar nisso também. O que que a gente vai ter que perder? Porque às vezes tá tudo bem. Falei com o Michael, não, manda ver, Raquel, você precisa de 2 anos para trabalhar? Tá. Manda ver que eu vou segurar as pontas aqui. Aí eu vou, de boa. Mas, né? Se esse é um preço que eu quero pagar, beleza. Mas se não é, você precisa refletir. E aí você vai olhar. Você precisa parar para pensar no que você vai ganhar e no que você vai ter que perder para conquistar esse objetivo e tomar uma decisão. Esse tempo atrás eu estava aplicando essa ferramenta em mim, e aí quando eu aplico essa ferramenta em mim, eu faço auto-coaching, né? Aí eu paro assim, eu aplico essa parte, que essa ferramenta aqui ela tem umas duas partes, e aí eu paro assim e vou refletir. Eu falo assim, eu vou meditar nesse negócio. Aí eu vou meditar. Eu fico pensando nisso na academia, no carro, refletindo. E aí, eu fiz essa ferramenta e quando eu comparei, não valia a pena. Conscientemente, não valia a pena. Aí eu fui falar com a minha mentora, né? Uma das minhas mentoras. E a gente conversou. E ela me perguntou assim: mas ninguém alcançou esse objetivo que você quer sem abrir mão disso que é importante para você? Aí eu parei e falei assim: não, eu conheço uma pessoa que alcançou esse objetivo sem perder isso que é importante pra mim. Só que ela demorou mais. Ela demorou mais tempo. Então é isso. Às vezes você vai demorar mais tempo para alcançar seu objetivo, porque você quer manter algo que é importante para você. Tá tudo bem? Eu pagar o preço do tempo? Eu pagar o preço de demorar mais? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Para mim, tá tudo bem.
Não importa se é, vamos supor, que eu seja nacional daqui 5 anos ou daqui 10 anos, né? Tudo bem, vou bater o recorde do Brasil virando nacional com 25 anos de Mary Kay, tá tudo bem. Desde que eu mantenha minha saúde física, minha saúde emocional e a minha família, tá tudo bem. Tá tudo bem. É essa reflexão que vocês têm que fazer, né? É essa reflexão que a gente precisa parar para pensar e perceber também, tá? Mas se eu trabalhar nesse ritmo, eu vou conseguir alcançar? Não, não vai. Então eu preciso rever algumas coisas e fazer ajustes para alcançar isso, tá? E aí, a partir do momento que você toma uma decisão que sim, vale a pena, você precisa tomar uma decisão poderosa. E essa decisão, ela tem que ser uma decisão verbal, ela tem que ser uma decisão pro mundo, ela tem que ser uma decisão para as pessoas que você sabe que vão estar ao seu lado, ela tem que ser um compromisso público, né? Com a sua mentora ou seu mentor, com as pessoas que você sabe que estarão do seu lado na hora que você fraquejar, na hora que você desanimar, para essas pessoas te lembrarem do porquê você começou. Porque é uma jornada, gente, né? Uma jornada de trabalho, de alcance. Vou dar o meu exemplo, por exemplo, do primeiro carro, do segundo carro rosa, né? O primeiro carro rosa foi assim, né? Super resultado, assim, foi bem tranquilo. O segundo carro rosa já foi uma grande superação por causa, né, do luto do meu pai. E inúmeras vezes eu tava ali chorando, né, com aquela dor do luto, mas levantava ali, arrumava maquiagem, ia lá e dava o meu treinamento. Né? Muitas vezes eu estava conversando com a minha diretora, a Flor, eu estava conversando com meu marido, estava conversando com meu mentor. Então a gente precisa, né, estabelecer compromissos públicos com as pessoas que são importantes para nós, com as pessoas que a gente sabe que torce para nós, né? E a gente tem que falar. Eu decido ser diretora Mary Kay. Eu decido ser uma diretora nacional, eu decido conquistar meu carro cor-de-rosa, né? Gente, eu tinha uma decisão muito forte em mim em relação ao carro rosa. E olha assim, nesses 15 anos de Mary Kay, eu vi muita gente sair da Mary Kay, eu vi todos os desafios que aconteceram, né? E eu falava assim pra mim, eu não serei conhecida como uma pessoa que desistiu. Eu serei conhecida como uma pessoa que superou todos os desafios e alcançou o que queria. Eu vou contar essa história. Eu falava, eu vou testemunhar essa história. Essa era a minha decisão, né? Que eu ia contar essa nova história de sucesso. E eu lembro direitinho, quando eu conquistei um carro, teve uma pessoa de Mary Kay, ela chegou em mim e falou assim, mas por que você não desistiu? Eu falei assim, ai, por que eu desistiria? Desistir de Mary Kay só porque eu não... eu perdi a requalificação de um carro? A requalificação de um carro é isso aqui, perto de tudo que Mary Kay me proporciona. Eu nunca ganharia o que eu ganho no mercado trabalhando a quantidade de horas que eu trabalho, sem cobrança, sem hora para entrar e para sair, tomando a decisão de continuar, de acelerar, de reduzir, independente de qualquer coisa. Por que eu desistiria? Não tem por que eu desistir. Aí eu falava assim, não, eu não quero mais para ganhar carro rosa, mas eu quero ser uma diretora de carro rosa, entendeu? Porque eu acho maravilhoso ter um carro cor-de-rosa, né? E então é preciso verbalizar, entendeu? É preciso verbalizar e fazer esse compromisso público. Então você já sabe o que que você está fazendo que não está te levando para o seu objetivo, o que que você precisa começar a fazer para alcançar seu objetivo, o que que você vai ganhar ao alcançar seu objetivo, o que que você vai perder, o preço que você vai precisar pagar. Você já comparou essas duas coisas e tomou uma decisão poderosa, né? Você tomou conscientemente uma decisão poderosa. Só que lá no seu inconsciente pode ser que tenha, né? Uma. Eu não falo franga, não, porque eu fico com dó das frangas, né? Eu falo assim, uma baratinha, que a gente fica com nojo, né? Uma baratinha. Tem uma baratinha lá, ó, falando alguma coisa pra você, tipo assim, você já quis isso inúmeras vezes. Ih, não, você já perdeu isso aí, você não vai conquistar de novo, não. Ih, não, tá ali, ó, zombando da sua cara. Gente, porque quando a gente pensa num pensamento sabotador, vocês uma vez a Violeta aplicou a ferramenta em mim de pensamentos sabotadores, né? Até tá ali a minha frase fortalecedora, né? Que é eu sou uma diretora de excelência e tudo que eu faço me traz grandes resultados. E aí, e aí ela ia repetindo a frase, né, limitante.
E aí ele ia repetindo em vários tons, assim, né? E aí teve um que ela foi repetindo, mas ela repetia assim, bem baixinho. E eu virava assim, e eu falei assim: Ih, minha filha, daqui do topo eu não te ouço. Porque pensamento sabotador, gente, é quase um espírito obsessor, dependendo da sua crença. Né? Às vezes até é, né? Ou não, não sei, enfim. Isso não vem ao caso. Mas a gente precisa compreender que se a gente toma uma decisão verdadeira e a gente não começa a agir massivamente, é porque tem algo bloqueando você. Tem um muro, uma fortaleza na sua frente, entre você e o seu objetivo, que você precisa derrubar. E aí, sabe o que que acontece? A maioria das pessoas nem sabe. Ai, tô bloqueada, ai, tô paralisada, ai, tô procrastinando. Gente, o nome disso é crença limitante. Crença limitante. Ah, eu lembrei eu vou mandar um vídeo do Paulo Vieira, pra vocês assistirem. Assistam esse vídeo assim várias vezes. Tem uma frase dele que eu virei assim, puta que pariu, essa frase é forte. Que ela virou assim, ó. Ele falou assim, ó, frase dele, tá? Todo procrastinador, na verdade, é um belo de um preguiçoso. Puta que pariu! Porque você tá procrastinando é porque tem alguém bancando ele. Ele falou desse jeito, né? Então a gente precisa compreender que você tem algo. Se eu tomei a decisão e eu não estou agindo massivamente para alcançar aquele objetivo, existe algo que está me bloqueando. E o nome disso é crença limitante, pensamento sabotador. E aí a gente precisa compreender como essas crenças são instaladas dentro de nós. Então, todas nós chegamos aqui na Mary Kay, eu cheguei na Mary Kay com 30 anos, a outra, né, a Verônica chegou com 22, se eu não me engano. Então, assim, todas nós chegamos aqui com uma bagagem de vida, tá? É, então, você lá, do seu 0 até os seus 7 anos, pare para refletir isso, dos seus 0 a 7 anos, você era uma esponja, tá? Você era uma esponja que absolvia todas as crenças advindas dos seus pais, prioritariamente pai e mãe, tá? Até a ausência de um pai é capaz de criar uma crença limitante numa criança, tá? Então, porque é uma ferida ou do abandono ou da rejeição, né? Independente do motivo pelo qual alguém não viveu com pai ou mãe. Então, do 0 a 7 anos, a gente absolve tudo, sem, é como uma esponja, sem filtro. E aí, para pensar no que os seus pais te ensinaram sobre carreira, sobre dinheiro, sobre sucesso, sobre crescimento profissional, sobre independência financeira, sobre liberdade financeira. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sei que neste momento eu tenho consciência já, porque eu fico perguntando pro meu Google, né? Eu falo assim que eu fico perguntando pro meu Google, né, algumas coisas, e eu sei que o meu próximo passo de crescimento em Mary Kay vai de encontro, tá? Ao encontro é junto, de encontro é batida, vai de encontro às crenças do meu pai sobre prosperidade, né? É, eu tava falando hoje de manhã para as minhas consultoras, né? Minha funcionária tá de férias e eu tô cuidando da casa, né? Eu não contrato diarista nem nada, eu até acho bom, assim. É quase um momento assim que, não, agora eu vou diminuir um pouco o trabalho, vou cuidar da minha casa. Eu gosto de ver tudo, sabe? Abrir os guarda-roupa, porque na correria do dia a dia eu não faço isso. E aí eu vou ver, jogo um monte de coisa fora, tiro tudo do lugar, aquela coisa que só a dona da casa faz, né? E aí, olhando para minha casa, né? A gente fez um monte de reforma lá em casa, reformamos o escritório, reformamos uma sala. Meu marido agora virou reformador, graças a Deus. E aí a gente fazendo, né, um monte de coisinhas, ajustando as coisas na casa que a gente tem, né? Enquanto a gente trabalha para construir a casa que a gente sonha. E eu comecei a olhar para algumas coisas assim, né, na minha casa, tal, tal, tal. E eu comecei a sonhar, né? Mas, nossa, isso aqui quando for assim, isso aqui quando for assim, isso aqui quando for assim. Aí só vem a conversa do meu pai na minha cabeça. Pra que isso, minha filha? Que isso? Meu pai, quando ele não concordava com algo, ele fazia assim, ó. Ele fazia cara de nojo. Então,
quando eu imagino a minha casa, né, que eu já tenho o projeto dela na minha cabeça, né, esse ano a gente está terminando de arrumar a papelada para a gente fazer o projeto. Aí eu imagino eu mostrando pro meu pai, eu imagino ele assim, ó, com aquela cara de bosta que ele fazia. A crença dele, né? É a crença dele e eu me permito, né? Eu me permito, né, viver a vida que eu sonhei para mim. Né? Eu sou eternamente grata a tudo que ele me ensinou. Eu sei que essa crença era uma forma que ele entendia de proteção a mim, mas eu sou a Raquel. Eu sou outra pessoa. Eu não tenho obrigação de atender às expectativas de ninguém, a não ser as minhas próprias, né? Ainda mais agora que eles nem vivos estão mais, meu pai e minha mãe, né? Então, muitas vezes a gente deixa de alcançar algum objetivo porque inconscientemente a gente está honrando pai e mãe. Muitas vezes, o seu pai e a sua mãe te falaram ou te ensinaram algo e você vai contra esse sistema, né? Você vai ser a primeira pessoa que vai quebrar esse sistema. E para você, se você é uma boa filha, que honra pai e mãe, que é obediente, quebrar esse sistema é uma desobediência. Inconscientemente, a filha que ama pai e mãe, né? Que ama o pai e a mãe, quer ser motivo de orgulho para os pais, né? Quer ouvir ai, parabéns, minha filha, é isso mesmo, não sei o quê, não sei o quê. Ele muitas vezes, né? Em busca desse parabéns, a gente acaba querendo ser igual aos nossos pais. E às vezes romper com isso, né? É um ato de desobediência inconscientemente, sem consciência, sem perceber. E aí, quando eu falo isso, pode ser que alguém tome consciência nesse exato momento, né? Inconscientemente você acaba se sabotando, né? Como? Procrastinando, não fazendo o suficiente, não, para não alcançar aquilo, porque você vai desobedecer seu pai e mãe quando chegar lá. Dos 7 aos 12 anos, continua esse processo de reprogramação mental com um pouco mais de questionamento, e na adolescência vem a parte do questionamento, em que a gente começa a questionar toda a bagagem de crença dos nossos pais, né? Porque a gente começa a entrar em contato com outras pessoas, a gente passa a ter né, acesso a mais pessoas. E com isso, a gente começa esse processo de questionamento para construir a nossa total identidade. E é aos 21 anos que o nosso córtex pré-frontal, né, que é a última parte de desenvolvimento do nosso cérebro, ela é 100% concluída. Por isso que a gente tem que repetir na cabeça dos adolescentes o dia inteiro. Viu, mães de adolescentes? Tem que repetir, repetir, porque o cérebro daquele ser humano não está formado ainda. Então tem que falar, falar, falar. Eu falo pro Dante assim, nossa, mamãe, você não cansa de falar, não? Eu falei assim, você não cansa de ouvir, não? Que eu falo, 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 você não ouve? Então, eu não canso, não, minha filha. Eu falo assim: você não conhece sua mãe, não? Eu sou o ser humano mais persistente que tem. Então, tem na minha vida que eu não canso de falar. Aí ele pega e vai fazer logo o que eu tô mandando. Porque ele sabe que eu não vou desistir, né? Não vou desistir. Então, como que as nossas crenças são construídas, né? Como que tudo que você acredita, quero que vocês parem para refletir. Tudo que vocês acreditam hoje foi construído dessa forma, tá? Você viveu uma experiência, tá? Agora eu vou juntar Paulo Vieira com Augusto Cury. Você viveu várias experiências, você viu, ouviu, sentiu, com alto impacto emocional ou sob repetição, né? Isso registrou, né? Foi registrado pela sua mente, e isso se transformou em uma memória. Essa memória pode ser uma memória positiva, uma memória negativa, e nós temos também as memórias neutras, por exemplo, memórias que a gente tem de como escovar o dente, como lavar o cabelo, como tomar banho, né? Essas são memórias neutras. Então, tudo aquilo que a gente viu, ouviu, sentiu com alto impacto emocional se transformam nas nossas crenças, nas nossas memórias. E essas crenças podem ser limitantes, fortalecedoras ou neutras, tá? E como que essas crenças são manifestadas? Pelo que você fala, pela sua comunicação verbal e não verbal, pelos seus pensamentos, tá? Pela imagem mental que essa fala traz. Esses pensamentos geram sentimentos e esses sentimentos geram as crenças que são autorrealizáveis.
e, consequentemente, isso gera o seu resultado. Muitas vezes as pessoas viram assim, tá, mas o que que você pensa sobre isso? A pessoa, ai, não sei. A melhor maneira de você saber o que você está pensando, e hoje a gente vive num mundo que a gente está numa loucura de rotina tão grande que a gente não para para pensar. Eu sou uma das poucas pessoas que eu conheço que eu paro para pensar. Eu disse, não, peraí, eu preciso refletir sobre isso, sentir isso, né, para eu poder organizar minha mente. Eu preciso disso. A melhor maneira de você saber qual é o pensamento que está gerindo as suas crenças é identificando como você está se sentindo. O sentimento é uma manifestação física dos nossos pensamentos. As nossas emoções é uma manifestação física dos nossos pensamentos. Vou dar um exemplo para vocês, que eu vivi esse final de semana. Eu decidi vender a casa que eu herdei dos meus pais, né? Que estão alugadas lá. Decidi que eu não quero mais mexer com esse negócio. Tem 4 anos que eu estou administrando isso e é só dor de cabeça. Eu decidi realmente que eu quero vender. Quando eu tomei a decisão e eu mandei para o pessoal da imobiliária, eu comecei a ficar angustiada. Comecei a sentir uma falta de ar, uma agonia no coração. E aí daquilo ali já comecei a passar mal, começa a me dar falta de ar, né? Eu começo a me dar falta de ar. Aí eu peguei, fui pra cama, deitei e comecei a respirar fundo. Falei, mas eu não tô me sentindo bem. Comecei a respirar fundo, respirar fundo, respirar fundo. Quando em fé eu chorei. Olha só como a angústia se manifestou no meu corpo. Aí eu comecei a chorar. No que eu comecei a chorar, eu comecei a prestar atenção. Aí eu parei para pensar no que eu estava pensando, né? Comecei a ouvir os meus pensamentos, assim, porque naquele momento eu não estava pensando, eu só estava fazendo, falando e sentindo. E aí eu percebi que eu estava triste porque eu ia abrir mão, né, de um bem que eu herdei do meu pai. Eu estava triste porque era como se eu tivesse querendo me livrar do que o meu pai, né, que me deixou de herança, enfim. Então, se você não sabe o que você está pensando, presta atenção no que você está sentindo. Se quando você vai para uma ação que te leva para o seu objetivo, você não está se sentindo bem, é porque tem algum pensamento que está interferindo nessa ação. Um pensamento que você não tem controle de como ele chega, porque ele existe na sua mente, tá? Ele existe na sua mente e ele nunca vai deixar de existir. Você que vai aprender a lidar com ele, construindo novas conexões neurais, novas sinapses neurais, novas crenças, tá? Então, como que eu mudo, né? Vamos fazer aqui um levantamento. Vou passar rapidamente por isso aqui. Depois eu vou deixar isso aqui gravado no YouTube. Vocês tiram esse tempo, aí vocês vão assistindo, pausando, fazendo, assistindo, pausando, fazendo, para você identificar as baratinhas que tá aí na sua cabeça, tá? O que que você pensa sobre si mesma? Você olha para sua meta, você olha para você, o que que você pensa? Sou capaz, não sou capaz, é muito para mim, é difícil. Ah, eu não tô adequada para esse cargo, é muito para mim. O que que é? O que que você pensa sobre o que você quer alcançar? Sobre você, sobre o seu ser, tá? O que que você pensa sobre conquista de contatos, né? Dentro do negócio Mary Kay, sobre pegar contatos. O que que você pensa sobre agendamento? Hoje, né, a Ariane falou assim, nossa, agendamento é a parte mais desafiante, mais chata, né, do negócio. Eu falei assim, olha, eu não tenho pensamento nenhum sobre agendamento. Agendamento para mim é igual musculação. Não gosto nem desgosto, eu simplesmente faço. Porque eu quero resultado. Não tem amor nem desamor. Já tive desamor, hoje não tem, tá? O que que você pensa sobre sessão de cuidados com a pele, aula de maquiagem e demonstração? O que que você pensa sobre as 5 formas de vender? O que que você pensa sobre indicações? Ah, é difícil pegar indicação? É fácil pegar indicação? Eu tenho facilidade de pegar indicação? O que que você pensa sobre vendas? Você gosta de vender? Você não gosta de vender? Você está vendendo porque você é obrigada? O que que você pensa sobre oferecer a oportunidade? Tem gente que tem vergonha de oferecer a oportunidade. O que que você pensa sobre apresentar a oportunidade? O que que você pensa sobre fechar cadastros? O que que você pensa sobre treinar consultoras? Aqui até quem quer ser diretor, né? Aí diretoras podem pensar, o que que você pensa sobre ter uma equipe de 50, 100, 200, 1.000 pessoas? Igual a Daniela Fontana tem.
que que você pensa sobre isso? É um pensamento limitante ou não? Tá? E aí você escreve, imprime isso aqui, eu vou mandar pra vocês, escreve, e aí vocês escrevem aqui o que que vocês pensam, se são pensamentos limitantes ou não. Se você pegar isso aqui e você gabaritar de que você tem pensamentos limitantes de cima e embaixo, aí você precisa de um processo. Você precisa de um processo de coach. Uma ferramenta só não vai resolver, tá? Mas se é uma coisinha ou outra, aí é mais simples. Lá tá o que você pensa. Mas o que que você realmente quer? Porque muitas vezes a mente humana, gente, eu comprei um livro que chama Poder e Força. Esqueci o nome do autor, mas ele é David Hawkins, que é o criador da escala de frequência energética, que é um assunto que eu estou estudando agora. E ele fala o seguinte: a nossa mente é naturalmente negativa. A nossa mente, ela é programada para encontrar o perigo, tá? Ela é encontrada para ver perigo em tudo. É a nossa mente de sobrevivência, é o nosso cérebro antigo, tá? Então é normal que as pessoas gostem, não eu, né? Que as pessoas gostem de notícias de tragédia. É normal que as pessoas, na hora que tem um acidente, as pessoas olha para ficar ouvindo. É normal que as pessoas adorem um velório. É normal que as pessoas adorem uma fofoca que tá falando mal dos outros. Adora ver que o outro tá se dando mal. É normal. Tô falando que é, né? Que é certo. Tô falando que é normal. Então, a evolução humana está no córtex pré-frontal, que ele é localizado aqui, né, na frente do nosso cérebro. E esse cérebro, o córtex pré-frontal, ele é programado para recompensa. Então, antigamente a gente só queria sobreviver. Hoje a gente quer ser o quê? Recompensado pelo que a gente faz, né? Só que tem gente. Aí é outra aula, gente. Se eu for entrar nisso agora, eu termino isso aqui só meia-noite. Mas é importante a gente parar para analisar que o nosso cérebro está sempre focando no negativo, no não, né? Você precisa fazer esforço para lembrar do positivo, tá? E aí, então, a gente precisa olhar para isso tudo aqui que a gente está vendo do negócio Marquei e virar assim: o que que eu realmente quero? Quem eu quero ser? Que tipo de contato eu quero, né, conquistar? Quantas sessões eu quero agendar? Quantas demonstrações eu quero fazer? Quanto eu quero vender em cada demonstração, né? Quantas indicações eu quero pegar? Quanto eu quero vender por dia? O que que você realmente quer? Porque as pessoas, na maioria das vezes, ficam só reclamando de tudo o que não tem, ao invés de focar naquilo que quer, né? E aí já diz o ditado: tudo que você foca cresce. Se você, eu lembro, gente, quando eu estava saindo do processo depressivo, um processo, né, depois do roubo do carro, a diretora que eu mais segui foi a Mayra Reis, que é a última nacional que formou. E uma coisa que me chamava a atenção na Mayra Reis era o amor dela pelas pessoas. Quando eu via textos, né, dela, posts dela nas redes sociais, era dela elogiando as consultoras, elogiando as diretoras, sempre falando bem, né? Vocês são maravilhosas, eu tenho a melhor equipe do mundo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ela estava num processo de reconstrução. Ela tinha perdido toda a área nacional e estava fazendo de novo. E ali ela declarava o que ela queria, até que hoje é o que ela declarou. Então, o que a gente realmente quer é o que a gente está declarando que a gente quer. Como a gente quer que as coisas sejam. E quando a gente foca nisso, a gente move uma energia, tá? E aí, não sei se vocês acreditam em frequência vibracional, em física quântica, eu acredito. Eu falo assim, ó, acreditando ou não, você tá sobre ela. É igual a lei da gravidade. Ah, eu não acredito na lei da gravidade. Ah, então você devia estar lá no teto flutuando, né? Porque a lei da gravidade, ela existe querendo você sim ou não. Igual a física quântica. Querendo ou não, você atrai para você tudo aquilo que você coloca foco. Tudo aquilo que está tomando a sua fala, tomando os seus pensamentos, tomando os seus sentimentos, está sendo atraído para você. E aí, como que a gente muda? Como que a gente começa esse processo de reprogramação mental?
com a nossa comunicação, com o que a gente fala. Já é bíblico, gente, né? O que sai da boca pode virar vida ou morte. É bíblico. Se você acredita ou não na Bíblia, aí já é outra coisa também. Se não acredita, você tem o seu direito. Mas acho que a gente está numa empresa cristã, né? Então, acredito que todas acreditem. Então, primeira coisa, eu sei, agora eu tenho consciência que tenho pensamentos limitantes. Tenho consciência. Tenho consciência que eu falo, que eu penso, que eu sinto, né? Porque ninguém fala de coisa ruim sem emoção. Já viu alguém reclamar sem emoção? Ai, tô com, assim, ó. Nossa, eu tô com dor de cabeça. É assim que a gente fala, tá com dor de cabeça? Nossa, nossa, tô com dor de cabeça. Você viu quando eu abri aqui? Nossa, gente, olha aqui. Meu nariz tá inflamado. Tô com espinha na ponta do nariz, meu nariz tá vermelho. A gente ri, a gente fala, a gente coloca emoção, né? Ninguém fala de coisa negativa sem emoção, né? Então, se eu sei que a vida que eu estou vivendo, os resultados que eu estou tendo são consequência dessa programação negativa, e eu sei exatamente o que eu quero, agora eu vou começar a construir essa nova realidade. Exatamente como a realidade que eu estou vivendo hoje foi construída. O que a gente aprendeu do 0 aos 7 anos nunca sai da nossa cabeça, mas a gente pode tomar a decisão de fazer diferente. Eu, gente, era para eu ser ou uma prostituta, ou uma drogada, ou uma mendiga, viu? Era para eu ser ou uma prostituta, ou uma drogada, ou uma mendiga. Poderia ter fugido de... Gente, quando eu era criança, até os meus 10 anos, eu fugi de casa umas três vezes, fugindo da minha mãe. Pegava um ônibus ali na Cidade Jardim, perto do Detran, ia parar lá no setor Maísa, perto de Trindade, onde minha tia morava. Ou saía lá da Cidade Jardim, perto do Detran, e ia parar lá perto de onde eu moro, lá no setor dos Afonsos, na Avenida Rio Verde, fugindo da minha mãe. E se eu tivesse fugido, alguém tivesse me pegado? Era para eu ser uma dependente química. Eu nunca me dopei de remédio igual a minha mãe, né? Porque eu tenho trauma disso. Mas eu comecei a ficar tão mal, eu comecei a tomar medicação, que eu pensei, daqui a pouco eu tô nada, né? Ou era para eu ser uma prostituta, né? Então, olha só, mas eu tomei a decisão de fazer diferente. Então, a gente não precisa ser refém da nossa programação mental. A gente não precisa ser refém, né? E nem vítima das nossas mazelas emocionais que foram construídas dentro de nós. Nós temos uma coisa chamada neuroplasticidade, que é a capacidade infinita do nosso cérebro de constituir novas sinapses neurais. As sinapses neurais, também conhecidas como crenças. Mas você tem que tomar a decisão. Você não pode ter ganho aí de onde você está. Porque se você tiver ganho por estar onde você está, às vezes a pessoa diz, nossa, mas eu tô aqui, né? Dentro desse ofurô de cocô e tô tendo ganho. Tá! Sabe um dos principais ganhos das pessoas que vivem na zona de conforto? Não fazer esforço. Tá ruim, mas tá bom, né? Então, como que a gente vai fazer? Vou só passar dois aqui. A gente tem que, né, tomar a decisão aqui do que realmente a gente quer, né? Tomar, olha, isso aqui que eu quero. E aí, ao invés de virar assim, ó, vamos supor, deixa eu pegar uma aqui. Vamos falar de cliente, né? Ah, eu quero. Deixa eu ver aqui. Ah, eu quero clientes que despertam para o negócio Mary Kay, se cadastram e desenvolvem o negócio com maestria. É isso que eu quero. Quero assim. Quero cliente que eu ofereço a oportunidade e ela já topa e entra e cadastra e vira e consultora top. É isso que eu quero. Mas você não vai falar assim, ó, eu tenho clientes que se interessam por Mary Kay, se tornam consultoras e prosperam no negócio. Você vai falar assim, ó. Porque se você fala isso, né, já no presente e no imperativo, o seu cérebro entende que você está contando uma mentirinha, né? Que você está contando uma mentirinha. E você, mentira, você não tem nada disso não, meu filho. Você tem um monte de mulher que fica pedindo fiado não te dá cano, né? Ele pode ser que ele fale isso. Então você vai falar assim, ó. Amo saber, amo. E aí você tem que falar com emoção.
Amo saber que eu tenho clientes que despertam para o negócio maior que aí e se tornam consultoras top. Cara, eu fico entusiasmada só de imaginar. Gente, eu fico entusiasmada só de imaginar as diretoras top que eu vou ter, diretora de carro cor-de-rosa. Eu imagino assim, ó, minha casa pronta, sabe? Aí eu tô indo na minha mente assim já, né? Eu vou fazer meu escritório lá em cima no mezanino. Aí eu vou fazer meu escritório igual aquela sala da Marquei lá em Dallas, que tem aquele sofá assim maravilhoso, aquele lustre, né? Eu vou fazer um sofá daquele jeitinho lá. Eu já imagino as minhas 18 diretoras lá dentro assim e uma fila de carro cor-de-rosa na minha rua. Fico entusiasmada só de imaginar isso. Como que você acha que eu vou vender a carreira? Como que você acha que eu vou treinar as minhas futuras líderes? Com entusiasmo. Você pode falar, adoro saber que eu tenho clientes que amam se cuidar e têm isso como prioridade. Fico entusiasmada só de imaginar vender R$ 1.000 por dia. Nossa, eu fico tão feliz de saber que as minhas consultoras, né, estão prosperando, ganhando dinheiro com o Mary Kay, transformando suas casas. Pega aquilo que você quer e transforma em frases fortalecedoras que tragam entusiasmo para sua mente. E aí, toda vez que vir aquela baratinha na sua cabeça, você vai pegar a chinela, dar a chinelada nessa barata, esmagar ela, tá? E fazer o quê? E declarar a sua crença fortalecedora. E começar a construir a sua nova realidade. E aí, às vezes, as pessoas falam assim: ah, não, né? Às vezes as pessoas não têm vigilância com as suas palavras. Eu lembro quando eu fiz o meu processo, a minha formação em coach, que uma das coisas que eu comecei a fazer foi a parar de falar demais. Eu lembro um dia, estava eu e a Verônica num treinamento da Cláudia Leme, lá na sala do New World, que a Ariane tinha lá. E eu tava tão caladinha, né? E aí a Verônica virou assim: nossa, que você tá tão calada. Por quê? Porque eu aprendi a ouvir. Mas principalmente eu aprendi a pensar antes de falar. Se eu estava com um pensamento e esse pensamento não me, né? Se eu estava com um pensamento e a verbalização desse pensamento não fosse ser positivo para ninguém, de alguma forma eu não declarava ou eu buscava uma forma de declarar de forma que fosse contribuir com a vida das pessoas. Então, pega esses pensamentos limitantes, coloque aquelas frases introdutórias e construa essa nova programação mental. E essa programação mental, ela vai ser instalada dentro de você por repetição. Mas se você quiser acelerar, a gente tem uma ferramenta muito tecnológica, de última geração, tá? Conhecida como liguinha de dinheiro. Essa aqui é corto. Alguém já ouviu falar dessa ferramenta de reprogramação mental? Já usou? Eu já usei. Aliás, essa aqui eu ponho no meu braço, minha filha, as baratinhas some. Some, é a mesma coisa que tacar baigão na minha cabeça. Alguém não conhece? Ah, a Cristiane conhece, ela fez método 6. Então, essa ferramenta super tecnológica aqui, chamada Liguinha de Dinheiro, ela é uma ferramenta de reprogramação mental. Por quê? O ser humano sempre busca se aproximar do prazer e se afastar da dor. E aí, o que que a gente fala para a gente parar de ficar falando e pensando, né? Essas coisas negativas e limitantes que a gente pensa e fala sobre qualquer coisa que seja. A gente coloca essa liguinha no braço, tá? Coloca ela no braço assim. E aí, as minhas baratinhas, na hora que vê a liguinha, já sai tudo correndo. Engraçado. E aí você vai colocar essa liguinha no braço e vai viver. Se você perceber que você pensou, falou aquela crença limitante, você vai erguer essa liguinha, vai soltar 5 vezes no seu braço, arder, tá? 5 vezes, e ao final você vai falar 5 vezes a sua. A Giovana também já fez. Você vai falar a sua nova programação mental. E o que que vai acontecer, gente? O seu cérebro, sabendo que se ele produzir uma fala, um pensamento, um sentimento ligado àquela programação mental, na hora que você subir aqui,
ele vai parar de emanar isso, porque ele entende que aquilo traz dor. E ele começa a parar de mandar esse estímulo para você, tá? Então, faço isso aqui também. Para a gente finalizar, então, ó, ferramenta das vantagens e desvantagens, dos pensamentos limitantes, o que você realmente quer e as frases fortalecedoras. E agora a gente vai criar um painel, tá? Um painel de reprogramação mental. Como que você vai fazer esse painel? Você vai colocar aqui ao meio, pega uma folha, tá? De chamex, você pode até dobrar ela assim. Deixa eu, cadê minha agenda? Eu fiz assim, ó. Eu estou trabalhando duas programações mentais nesse ano. Eu tenho uma aqui. Deixa eu ver se vai aparecer. Aqui. Aqui. Cadê? Ó, aqui no meio, eu coloquei a minha frase fortalecedora sobre eu, sobre mim, tá? E ao redor dessa frase fortalecedora, que tem a ver com o meu objetivo, eu coloquei todos os ganhos que eu vou ter. Lembra que vocês colocaram lá ganhos ao alcançar essa meta? Eu coloquei lá todos os ganhos que eu vou ter ao alcançar essa meta. E aí você vai colocar isso aí no seu mural, né? No seu mural de metas, no seu mural de programação. Eu tenho um mural de programação mental, ele tá aqui, tem um em casa também. E aí, no meio, uma frase fortalecedora, aquela, vamos supor, que agora você quer aumentar o seu número de sessões. Qual que é a frase fortalecedora? Eu realizo 10 sessões de cuidados com a pele toda semana. Eu atendo 30 pessoas toda semana. Alguma coisa nesse sentido, tá? Ou você pode colocar também aquelas frases, né? Fico feliz em saber que atendo 10 pessoas por semana, faço 10 sessões por semana, algo nesse sentido. E ao redor, você vai colocar tudo aquilo que você vai conquistar ao realizar essas 10 sessões. E aí você vai colocar no mural, num lugar onde você possa todos os dias, de forma intencional, repetir essa frase com alto impacto emocional. Sabe, falar assim, imagina, sabe, vai pro espelho, imagina que você tá contando para alguém, né? Que você tá contando para alguém essa conquista. Nossa, menina, eu decido, eu faço, adoro saber, né? Por exemplo, o meu é aqui, né? Eu decido dar o meu máximo potencial. Eu decido dar o meu máximo potencial. Gente, isso é tão poderoso. Dá um exemplo para vocês. Eu tô, né, num novo processo de emagrecimento, só que agora focado na gestão das minhas emoções e no ganho de perda de gordura e ganho de massa muscular. E essa minha nutricionista, ela é psicanalista também, né? Então ela tem uma abordagem diferente que está sendo bem positiva para mim. Porque, né, eu me desprogramei, vamos dizer assim, né? Eu me desprogramei e eu tava com muita dificuldade de me programar novamente. E o que me levou a alcançar, né, o objetivo que eu alcancei no último processo de emagrecimento foi a tomada de consciência de que aquela forma de viver é que ia me levar até o meu objetivo. E eu fiquei 5 anos magra, né, mantendo o emagrecimento de boa, sem sofrer nem nada. E a gente veio trabalhando, tal, 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 tal. E aí, não sei o que que aconteceu, não sei que dia que foi, não sei qual foi o acontecimento, que, né, como eu comecei a abrir as janelas, né, comecei a abrir as minhas crenças fortalecedoras que eu criei lá, né, em 2018, no meu processo de emagrecimento, eu comecei a entrar em contato novamente com isso e combatendo as crenças, limitantes, né, as crenças limitantes que me levaram ao aumento de peso, eu comecei a sentir novamente todos os processos. E teve um momento, eu não lembro o que aconteceu, foram 2 momentos, assim. Foram 3 momentos. Que eu virei assim, não, mas esse agora é meu estilo de vida. Eu falei assim, de onde veio isso? De onde veio essa frase? Porque eu abri a janela. Eu abri a janela, então a frase veio naturalmente. Aí teve um dia que eu tava aqui na sala, não sei que dia que foi, em que eu não trouxe. Eu não lembro o que que eu fiz. Não sei se eu estava aqui na sala, se eu fui fazer sessão. Não lembro o que que foi. Eu só sei que eu não trouxe o meu lanche. Não tinha trazido a minha comida. E uma coisa que gente que tem vida saudável faz é carregar a comida, né? A gente carrega a nossa comida para cima e para baixo. E eu lembro que naquele momento veio a crença limitante. Tá vendo, ó? Não vou dar conta. Ai, meu Deus do céu, não vou dar conta. Não, quando eu trabalho demais, eu não consigo, né?
Era uma crença assim, ó. Se eu não consigo manter um peso saudável sendo uma mulher de sucesso, né? Porque eu não vou conseguir fazer atividade física, cuidar da minha alimentação, etc e tal. Olha a crença limitante. E aí eu, né? Nossa, você tá vendo? Eu não vou dar conta, muita coisa pra minha cabeça. Aí comecei a falar. Comecei a falar. A crença limitante. Na mesma hora veio a crença fortalecedora. E me lembrou de dois episódios. Dos seminários que eu fui e fiquei 3 dias em São Paulo com a minha comida, levava a comida toda bonitinha. Numa férias que eu tirei, né? A gente foi pro seminário, eu fui passar férias em Praia Grande, lá em São Paulo, em que eu emagreci 2 quilos, mesmo de férias. Eu falei assim, tá vendo? Eu consigo sim. E aí eu fui viajar, né? Fui curtir o aniversário de casamento agora, semana passada. E aí, qual que é o hábito, né, que tô tendo agora? Ah, agora eu vou abrir essa janela aqui e vou comer num dia tudo que eu não comi o resto da vida. Gente, e aí, inconscientemente, eu comecei a comprar. Tipo assim, né? Eu fui sequestrada, eu tava falando pros meninos hoje, né? Eu fui sequestrada e comecei a comprar cerveja, energético, doce, etc e tal. E comecei a comer. No que eu comecei a comer, eu falei assim, gente, por que que eu tô fazendo isso? Veio na hora. Na hora, a crença fortalecedora. Ter um estilo o meu estilo de vida é um estilo de vida saudável. Eu não preciso comer isso. Não tem necessidade nenhuma de eu comer isso, porque eu tô comendo isso. Então, quando você começa a realmente, você faz esse processo, toma consciência dos pensamentos limitantes, define o que você quer e constrói os pensamentos fortalecedores, e você começa a ler e falar, e ler e falar, a sua mente age a seu favor. Ela começa a agir, ela começa a te trazer os pensamentos fortalecedores, ela começa a te trazer as ações, ela começa a te fazer funcionar no modo vitória, no modo sucesso. Isso é real, tá? Então, qual que seria a rotina para a gente finalizar? A rotina necessária para você reprogramar a sua mente. É o que eu faço diariamente. Hoje eu faço isso aqui de forma natural, né? Já é um hábito meu. Então, todos os dias, né? Acordou, você tem que ativar o seu recurso. E qual que é o recurso emocional que a gente precisa para fazer o nosso trabalho melhor que? Entusiasmo. O que é entusiasmo em grego? Deus dentro de você. Se você está desanimada, você está sem Deus dentro de você. Eu vou ler depois um negócio para vocês, não deixe eu esquecer. Então, como que a gente ativa entusiasmo? Gratidão, oração e louvor. Você não precisa sentar. Se você quer fazer isso, tudo bem, mas não tem necessidade, tá? Sentar, escrever, não sei quantas frases de gratidão. Não. Abrir o teu olho e agradece. Agradece você tá viva, agradece que você consegue andar, agradece que você tá vestida, agradece que você tem uma cama quentinha pra dormir, agradece que você tem uma pessoa do seu lado, você tem seus filhos em casa, ou você tem sua mãe. Gente, eu não tenho mãe, não tenho pai, não tenho irmãos. Muitos de vocês têm tudo isso, ou parte disso. Agradece o que você tem. Ora a Deus, sabe? Ora a Deus, né? Pede proteção, né? Agradece pelo seu dia, ora pedindo proteção, agradece por tudo aquilo que já vai acontecer naquele dia. E louva. Agora eu aprendi a ouvir louvor na academia. Não tem nada que me deixe mais animado. Mas é louvorzão. Igual os que eu passei hoje. O duro é que eu quero começar a sentar. Quero começar a dançar no meio da academia. Mas, gente, se eu acordar desanimada, você pode ter certeza. Eu vou louvar o tempo inteiro. Porque foi o que eu fiz durante todo esse processo, tá? Leia, se você está com problema de autoestima e autoimagem, construa uma lista daquilo que você tem certeza de quem você é e leia para você, tá? Pare em frente a esse cartaz que vocês vão fazer agora, né, com as suas frases fortalecedoras e as suas conquistas e declare e já agradeça por essas conquistas como se elas já tivessem acontecido. Fecha teu olho e imagina todas as coisas que você vai, eu vou ganhar isso. Você já imagina isso acontecendo. Eu falei esses dias para as meninas aqui na sala, né? Que eu quero ser uma nacional, mas eu quero ser rainha. E eu quero fazer 1.200.000 pontos. Eu sei que eu tenho potencial para isso. E as pessoas perguntaram, por que você vai fazer 1.200.000 pontos? Eu falei assim, porque eu quero pegar o bônus de 39 mil reais que eu vou ganhar e vou dar pro Michael fazer o implante capilar dele. Porque meu marido tá carequinha e abala a autoestima dele, né? Então, eu vou dar de presente pra ele. É uma das coisas que eu quero fazer.
né? Então, isso, eu vou imaginar o Michael já com o cabelo, né? O tupetinho assim do Gustavo Lima jogando. Ele fala que o sonho dele era ter o tupete do Gustavo Lima, né? Então, a gente precisa olhar para os nossos objetivos, já declarar que aquilo existe, né? Já declarar que aquilo existe, já agradecer antes de ter conquistado e visualizar aquilo, gente. Você precisa gerar emoção no processo, tá? Eu não tô falando de gerar, sim, não ser extrovertida, não, mas você tem que gerar emoção para emoção gerar força e energia dentro de você, tá? Segunda-feira a gente vai fazer uma outra atividade, que é uma atividade também para vocês colocarem no cartaz de reprogramação mental de vocês, que é uma atividade também que a gente faz todos os dias para você não se desviar da sua rotina extraordinária, tá? Mas depois disso tudo, querida, tu tem que, ó, ir pra rua e trabalhar, tá? Ai, Raquel, mas eu fiz estado de recurso, li minhas características, declarei, não sei o que, não sei o que, eu ainda continuo desanimada. Vai com desânimo mesmo. Vai com desânimo mesmo, tá? Se não deu certo ainda, continua que vai acontecer. E aí, pra gente finalizar, eu quero. Eu vou trazer para vocês aqui uma coisa que eu recebi uma vez. Deixa eu ver se está aqui no meu computador. Tá aqui. Eu vou mandar para vocês também. Sobre desânimo. A melhor ferramenta do diabo. Foi anunciado que o diabo deixaria seus trabalhos e ofereceria suas ferramentas para qualquer um que desejasse pagar o preço. No dia da venda, elas foram expostas de uma maneira atraente. Malícia, ódio, maus desejos, inveja, sensualidade, ciúmes, fraude e todos os outros instrumentos do mal estavam lá com seu preço. Separada do resto, se encontrava uma ferramenta de aparência inofensiva, que apesar de já estar usada, tinha um preço superior ao de todas as outras. Alguém perguntou ao diabo o que era. E ele: é o desânimo, respondeu ele. Nossa, mas por que ela está tão cara? Perguntaram. Por quê? Respondeu o diabo. Porque ela me é a mais útil do que todas as outras ferramentas. Com ela, eu sei entrar em qualquer homem e uma voz no interior dele, eu posso manobrá-lo da maneira que melhor me convém. Esta ferramenta está usada porque eu a utilizo em quase todo o mundo e pouquíssimas pessoas sabem que ela me pertence. É supérfluo acrescentar que o preço fixado pelo diabo para o desânimo era tão alto que a ferramenta nunca foi vendida. O diabo é sempre o proprietário e ele continua a utilizá-la. Então, no dia que você acordar desanimada, não ouça a voz do diabo, porque é ele que está agindo na sua mente. Lembra que eu falei que uma emoção advém de um pensamento? Então, se você está sentindo desânimo, é porque existe algum pensamento que está gerando essa emoção. Uma coisa é você estar cansada, outra coisa é você estar desanimado, tá? Cansada, você dorme, levanta, descansa e levanta. O desânimo não. O desânimo vai sendo alimentado, alimentado até virar uma depressão. E aí depois só Jesus sabe. Então, transformem esse, né? O Paulo Vieira, vou mandar esse podcast para vocês assistirem. Ele falando assim, o Paulo Vieira, gente, né? O dono do negócio. Ele falou o seguinte: todos os dias. Ele treina por 1 hora e meia, 2 horas. Ele faz ali 30 minutos dos seus exercícios de programação mental e a sua oração. E no final do dia ele lê por 20 minutos. E o restante ele trabalha. Então, se ele está aplicando essa ferramenta, sendo quem ele é e conquistando o que ele já conquistou, com certeza, se dá certo para ele, vai dar certo para a gente também. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguma pergunta, alguma dúvida? Gente, ó, meu nariz está inchado.
Exatamente, só praticar. Meus amores, então é isso. Muito obrigada. Excelente semana para nós, né? Estamos aí na reta final do fechamento, que a gente consiga alcançar nossos objetivos, fazer deste mês o mês mais extraordinário das nossas vidas até então. Vou deixar esse material aqui com as magníficas. A Ariane já tem, então ela encaminha aí para vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem é só perguntar, tá? Beijo e até a próxima.